aula prática de Química, um aluno executou um procedimento em que identificou 2 tubos de ensaio com as letras A e B. Em seguida, ele adicionou ao tubo A uma pequena quantidade de sulfato de cobre e água destilada. No tubo B, o aluno colocou uma solução de acetato de cálcio previamente preparada pelo professor. O professor sugeriu ao aluno que observasse a existência ou não de soluto não dissolvido nos tubos de ensaio, o que lhe permitiu completar a tabela mostrada abaixo, inicialmente na coluna temperatura ambiente. Após as primeiras observações, o aluno levou os tubos A e B ao aquecimento, até o primeiro sinal de ebulição, quando o professor sugeriu que o aluno interrompesse o aquecimento, observasse a ocorrência de alguma modificação e anotasse os resultados observados na coluna quente. O professor recomendou ao aluno ainda que resfriasse os tubos em banho de água e gelo por aproximadamente 10 minutos e, em seguida, observasse as modificações ocorridas, anotando-as na coluna fria. Os resultados encontrados pelo aluno são mostrados na tabela a seguir. O que se pode concluir sobre a dissolução dos sais, sulfato de cobre e acetato de cálcio em água a diferentes temperaturas? Então vamos lá. Primeiramente, na temperatura ambiente, ele preparou um tubo de ensaio com sulfato de cobre, tá? Então o tubo A é CuSO4 e o tubo B é o acetato de cálcio, CaC2H3O2 duas vezes, tá? Isso aqui é o ânion acetato, CH3COO- do ácido acético. E aí, na temperatura ambiente, não teve formação de corpo de fundo. Então, isso quer dizer que essas duas soluções que ele preparou, a princípio, são insaturadas ou, no máximo, saturadas. Depois, quando ele aqueceu os 2 tubos, o tubo A continuou sem corpo de fundo, já o tubo B apresentou um corpo de fundo. Então, vamos pensar no seguinte. Lembre que para a maioria dos solutos, o aumento da temperatura acarreta num aumento da solubilidade. Isso é para a maioria, não para todos. Toda vez que um soluto tiver a sua solubilidade aumentada com o aumento da temperatura, a gente diz que esse soluto ele é de dissolução endotérmica. Da mesma forma, se quanto menor ou quanto maior for a temperatura, menor é a solubilidade dele, isso quer dizer que a gente tem um soluto de dissolução exotérmica. Perceba que falar que a solubilidade diminui com o aumento da temperatura é a mesma coisa de falar que a solubilidade aumenta com a diminuição da temperatura. Tá? Então essas duas coisas aqui, olha, são sinônimos. Elas querem dizer a mesma coisa. Vou te dar um exemplo que você tem aí. O Toddy, por exemplo, né? O achocolatado, né? Toddy não, porque nós não estamos ganhando para isso, para fazer propaganda. Apesar de que acabei de fazer de novo. O achocolatado que seja, quando o leite está frio, fica umas bolinhas de chocolate, que ele não dissolve todo. Agora, quando o leite está quente, já percebeu que dissolve tudo bonitinho? Ou seja, o achocolatado é um soluto de dissolução endotérmica. O que isso quer dizer? Quanto maior for a temperatura do solvente ou do sistema, melhor é a dissolução dele. Mais ele se dissolve. Então, olha só, já no tubo B, a gente sabe que quando esquentou, formou corpo de fundo. O que isso quer dizer? A temperatura ambiente, olha, não tinha corpo de fundo, então estava tudo dissolvido ok. Quando a gente aumentou a temperatura, formou o corpo de fundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que aumentar a temperatura desfavoreceu a solubilidade desse soluto que está no tubo B, que no caso é o acetato de cálcio. Isso quer dizer que a dissolução dele em solventes, em água no caso,
ela é uma dissolução exotérmica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente, olha aqui, ó, aumentou a temperatura e a solubilidade dele caiu. Tá, e o sulfato de cobre? A princípio não dá para saber nada, porque na temperatura ambiente não tinha corpo de fundo. Quando esquentou, continuou sem corpo de fundo. Agora, quando a gente resfriou o sistema, formou corpo de fundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu diminuí a temperatura, formou o corpo de fundo, desfavoreceu a solubilidade dele. Em outras palavras, quando está quente, para ele é melhor. Isso quer dizer, então, que o sulfato de cobre é um soluto de dissolução endotérmica. Acabou. Com isso, a gente já termina a questão. Letra A. O acetato apresenta dissolução endo. Mentira. Aumentou a temperatura, ficou pior para ele. Letra B. O sulfato de cobre diminui sua solubilidade em temperaturas próximas à de ebulição da água? Está errado. Se ele é de dissolução endotérmica, quanto maior a temperatura, melhor para ele. Letra C. A presença de corpo de fundo indica a formação de soluções supersaturadas. Não necessariamente. Pode ser também que seja uma solução saturada com corpo de fundo. A solução supersaturada é aquela que a gente aquece e aí ele passa a dissolver mais, depois a gente resfria lentamente. Aí a solução dá conta de segurar mais do que ela daria, porém é uma solução muito instável. Qualquer coisa faz formar o corpo de fundo de novo. E a letra D, que é a nossa resposta, o sulfato de cobre apresenta uma dissolução endotérmica. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, maior foi a solubilidade dele.